Neste vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro AAZQ11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. O objetivo do vídeo de hoje é analisar os principais indicadores do Fiagro AAZQ11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale deixar o disclaimer aí para vocês. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos analisando este Fiagro a caráter educacional. A ideia aqui é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Antes de começar, se você não sabe ainda o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Bom, investidores, hoje vamos analisar o fundo AAZQ11. Ele basicamente é um fundo de FDIC, ou seja, comparado aí com um fundo imobiliário, por exemplo, ele é o equivalente a um fundo de papel, pois a sua carteira ela é composta de CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Basicamente, ela investe na dívida de outras empresas, porém empresas do agronegócio. Eu vou dar mais detalhes para vocês quando a gente estiver analisando na prática o relatório gerencial desse fundo. Para a gente começar a análise desse fundo, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte do vídeo a gente vai falar de indicadores mandatórios. Esses são os principais indicadores que nós investidores devemos analisar para qualquer tipo de Fiagro. A segunda parte são os indicadores específicos, ou seja, são indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E por último, nós vamos analisar na prática todos esses indicadores e também no final vamos analisar e detalhar o relatório gerencial deste Fiagro. Bom, vamos começar então aqui pela primeira parte, os indicadores mandatórios. Eu separei aqui para vocês os principais indicadores que nós devemos analisar para qualquer tipo de Fiagro. Então eu estou falando aqui de administração do fundo, eu estou falando também do tamanho do fundo, a liquidez desse Fiagro e também o indicador P sobre VP. Eu vou detalhar cada um deles na prática para vocês, mas dando apenas um briefing, o que seria o administrador do fundo, né? A gente vai analisar aqui nesse indicador se o administrador desse fundo ele tem uma reputação no mercado, se é uma administração que é conhecida. Isso evita que a gente tenha problemas com a administração do fundo. O segundo indicador mandatório é o tamanho do fundo. Isso é importante porque quanto maior for o patrimônio desse fundo, melhor ele pode se diversificar dentro da sua carteira. O próximo indicador é a liquidez, ou seja, a facilidade que nós investidores vamos ter em vender e comprar essas cotas. E por último, o P sobre VP, que é um indicador que vai mostrar para nós investidores se esse fundo, né, se a cota desse Fiagro, se ela está supervalorizada no mercado ou subvalorizada no mercado, representando para nós uma oportunidade de investimento. Eu vou detalhar isso na prática para vocês lá quando a gente estiver olhando os dados e os indicadores na prática. Bom, esses são os indicadores mandatórios. Eu também separei para vocês os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Como esse Fiagro basicamente ele é composto de CRI e CRAs, eu nomeei aqui de indicadores de fundos de recebíveis, apenas para ficar mais fácil a associação para a gente. Bom, o que eu estou falando aqui de indicadores? O primeiro indicador específico que eu estou mencionando aqui é a diversificação dos contratos de CRI e CRA dentro da carteira desse Fiagro. A diversificação ela é importante para proteger o recebimento de dividendos para nós investidores. O segundo indicador que eu listei é a distribuição no PL, ou seja, é a distribuição desses contratos de CRI e CRA dentro do PL deste fundo. Por último, eu elenquei aqui 2 indicadores importantes.
a inadimplência e os indexadores. A inadimplência já dá para entender de cara que nós estamos falando aqui se os clientes, né, se os contratos estão sendo cumpridos, ou seja, pagos ou não. E os indexadores nada mais é do que a remuneração, né, em dividendos que esse fundo vai receber dos seus contratos de CRI e CRA. Eu vou explicar isso melhor para vocês lá na frente. Em resumo, esses são os indicadores que a gente vai entrar no detalhe e analisar cada um deles na prática. Agora, para a gente fazer isso, vamos aqui utilizar o site do Status Invest para iniciar a nossa análise. Bom, investidores, esse é o AAZQ11, ou seja, o AZQuest. Esse Fiagro atualmente ele está sendo negociado no valor de R$ 9,66. Aqui na parte de dividendos, a gente está vendo uma informação dizendo que nos últimos 12 meses esse fundo distribuiu o equivalente a 2,92% em dividendos. Isso parece pouco, porém a gente precisa tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção nas informações. A gente pode ver que esse fundo ele foi aberto em dezembro de 2022. Ou seja, esse fundo ele é super recente, ele tem basicamente 3 meses de vida. Portanto, quando a gente olha aqui de forma superficial esse indicador, a gente já pode julgar, pô, esse fundo ele paga muito pouco anualmente. Ou seja, nós não temos informações ainda o suficiente para dizer que esse fundo já distribuiu um valor relevante nos últimos 12 meses. Fica a dica aí para vocês. Bom, seguindo aqui a lista de indicadores, a gente tem que começar aqui primeiro pela administração. O administrador desse fundo é a XP Investimentos. Eu imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo já conheça a XP Investimentos. Sendo assim, nós temos então um administrador excelente para esse fundo. A XP é uma empresa de renome hoje no mercado. Dando uma olhada nos outros indicadores aqui em cima, aqui no valor patrimonial do fundo, a gente consegue ter uma ideia do tamanho desse fundo. Hoje ele tem um tamanho equivalente a 231 milhões. Para um fundo que foi criado em dezembro de 2021, já é um valor super relevante. O próximo indicador que nós devemos analisar é a liquidez diária, né? Ou seja, a facilidade de comprar e vender essas cotas. Lembrando, investidores, que esse é um fundo novo. Então esse valor aqui, atualmente, ele não está tão alto comparado com outros fiagros. Porém, por se tratar de um fundo aí com 3 meses de vida, já é um valor relevante. Nós estamos falando aqui de negociação diária na bolsa no valor de 661 mil. E a tendência, obviamente, disso é crescer conforme o fundo ele fica mais conhecido entre os investidores. Nossa, minha voz tá uma bosta. Partindo para o próximo indicador, nós temos aqui o P sobre VP. Para quem ainda não sabe, o P sobre VP ele é o preço da cota, né? O P é a cota do fundo imobiliário, o valor da sua cota, dividido pelo seu valor de patrimônio. O resultado dessa divisão ele vai mostrar para nós investidores se o fundo ele está caro ou se ele está barato em relação ao seu valor de patrimônio. Ou seja, se a divisão, né, do preço da cota pelo valor de patrimônio tiver o resultado de 1, que é o caso que nós estamos vendo aqui, isso significa que o valor do fundo está equivalente ao valor de patrimônio. Ou seja, ele não está nem caro e nem barato. Porém, se esse valor aqui tivesse, por exemplo, em 1,10 ou 1,20, por exemplo, isso mostra para nós investidores que o mercado está supervalorizando esse fundo. E se esse resultado for menor do que 1, ou seja, 0,9, 0,8, 0,7, isso vai indicar para nós investidores que o mercado está subprecificando esse fundo, ou seja, ele está desvalorizado em relação ao seu valor de patrimônio e talvez isso pode representar para nós investidores uma oportunidade de compra, pois esse fundo está com uma taxa de desconto. Porém, obviamente, é necessário a gente sempre analisar todos os indicadores e todo o contexto desse fiagro. Dando sequência, investidores, e apenas uma informação aqui relevante, esse fiagro ele possui hoje em caixa o equivalente a 3,24% do seu valor de patrimônio. Ou seja, ele tem aqui mais ou menos 7 milhões dentro do caixa. Ou seja, é um valor disponível para ele fazer novos investimentos. Bom, estes são os indicadores mandatórios específicos para qualquer tipo de fiagro, tá? A gente sempre tem que olhar esses indicadores que eu mostrei até agora para vocês. Agora nós vamos analisar os indicadores específicos para esse tipo de fiagro. Vamos ver se aqui no site Status Invest eles popularam todas as informações para nós. Realmente nós não temos as informações aqui de balanço, DRE
e informações da carteira, da composição da carteira desse fundo. Porém, isso não é problema, investidores. Aqui na parte de comunicados, a gente tem acesso a todas as informações desse FIAGRO. Então, é disponibilizado para a gente, por exemplo, relatório gerencial, informes periódicos, avisos aos cotistas. Então a gente consegue acessar diretamente os relatórios que esse FIAGRO, que o gestor desse FIAGRO disponibiliza para o mercado. Bom, vamos lá dar uma olhada no relatório gerencial do mês de março. Bom, aqui no relatório a gente tem acesso a diversas informações. Vindo aqui para a primeira página, o gestor do fundo ele já dá diversas informações para a gente logo na segunda página do relatório. Então a gente está falando aqui do público-alvo para esse FIAGRO, o início, né, quando foi fundado e aberto esse FIAGRO. Como vocês podem ver, ele foi criado em dezembro de 2022. A categoria da gestão em relação à Anbima, que é o órgão regulador. A gente tem aqui o ticker de negociação na B3 e aqui a quantidade de cotas disponíveis no mercado. Aqui nesse quadro de resumo, a gente tem as principais informações: o valor de mercado, volume de negociações, o valor de patrimônio. Aqui nós temos uma informação importante, o yield médio da carteira. Já dá para a gente descobrir que o indexador é o CDI mais uma taxa adicional. A gente vai detalhar isso lá para frente. E aqui embaixo, investidores, uma informação bacana também, o número de cotistas para esse fundo. Nós estamos falando aqui de 6.545 cotistas até o momento. Lembrando que esse fundo ele foi aberto em dezembro de 2022, ou seja, é um fundo de só 3 meses de vida. Ainda aqui na segunda página, investidores, nós temos uma descrição bem interessante do fundo. Isso nos ajuda a entender qual que é a composição desse fundo. Aqui na parte de objetivos, o gestor ele deixa bem claro para a gente, né, que o objetivo, né, desse fundo, desse FIAGRO, é investir aqui nas cadeias produtivas, né, agroindustriais, sendo, né, como o principal alvo, né, certificados de recebíveis. Ou seja, nós estamos falando aqui de CRAs, né, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e também CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, além desse fundo, né, ele investir em dívidas do agronegócio, a gente também está vendo que ele investe em dívidas imobiliárias. Além disso, esse fundo ele utiliza aqui ativos de liquidez como letras de crédito do agronegócio e também letras de crédito do setor imobiliário, as conhecidas LCAs e LCIs. Portanto, eu sempre recomendo que vocês leiam aqui os objetivos, né? É um texto curto que descreve as características principais desse FIAGRO. Fica muito mais fácil da gente entender olhando aqui e coletando essas informações que são sempre detalhadas pelo gestor do fundo. Uma informação importante, pessoal, esse relatório gerencial tem 23 páginas, eu não vou ler todas para vocês, eu vou passar aqui apenas pelos pontos mais importantes. Dentro de todos os comentários desse relatório que o gestor deixou aqui detalhado para nós investidores, eu anotei um que me chamou bastante atenção. Foi feito um investimento aqui no fundo AgroGalaxy, ou seja, o gestor ele destacou aqui que foi feito um investimento, né, em CRA do AgroGalaxy. Foi uma operação aqui coordenada, né, dentro do mercado, e o AgroGalaxy ele distribuiu, né, esses CRAs em 6 bancos de investimentos. Foi uma operação mais ou menos aí de 500 milhões. E desses 500 milhões que o AgroGalaxy ele disponibilizou aí para os mercados, né, para captar dinheiro, o fundo Azequest ele investiu um total de 15 milhões em CRAs dentro da companhia AgroGalaxy. Aqui embaixo a gente tem uma descrição bem interessante sobre o AgroGalaxy. É uma das principais empresas, né, aí do Brasil que atua na revenda de insumos agrícolas, né, para produtores rurais, e também ela faz a comercialização de grãos. Vale destacar, investidores, que a AgroGalaxy ela é listada na B3, ou seja, ela tem o seu capital aberto e nós, investidores, podemos investir nela. Em linhas gerais, foi um excelente investimento aí do ponto de vista do gestor desse fundo na empresa AgroGalaxy. Dando sequência aqui no relatório gerencial, nós temos diversas informações aqui disponibilizadas para nós investidores. Por exemplo, aqui nós temos a DRE do fundo, com todos os detalhes, né, da parte de patrimônio e todo o balanço patrimonial da companhia. E por último aqui no relatório a gente tem os resultados. E é nessa parte que nós temos as principais informações e as informações que mais nos interessam. Aqui na parte de resultados, o gestor ele sempre coloca um texto com algumas informações relevantes. O gestor ele diz aqui que no mês de fevereiro, o fundo ele distribuiu o equivalente a 0,13 centavos por cota. Isso representa para nós investidores, né, um dividend yield no valor
valor de 1,32% neste mês de fevereiro. Ele destaca aqui também que, comparativamente, com os meses anteriores, parece uma diminuição. Porém, ele destaca que, comparando aqui os dias úteis, isso representa o equivalente ao CDI mais uma taxa adicional de 5,67%. E também o gestor ele destaca que esse rendimento ele é isento de imposto de renda, diferentemente de um investimento em renda fixa. Dando sequência à nossa análise, aqui na parte de resultados, a gente consegue perceber que esse fundo ele vem crescendo, o seu patrimônio ao decorrer do tempo. Aqui embaixo nós temos algumas informações relevantes sobre a disposição das cotas desse fundo. E por último, a gente tem aqui acesso à carteira de CRIs e CRAs desse Fiagro. E é exatamente aqui na carteira desse Fiagro que a gente vai encontrar as principais informações para os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. O primeiro indicador que a gente pode analisar aqui com esse relatório é a diversificação dos contratos de CRI e CRA em diferentes empresas. Aqui a gente pode perceber que esse fundo ele investe aqui em CRA da empresa Biopar. A gente também tem um pouco de CRAs dentro de uma carteira de fundos de recebíveis. Nós temos aqui uma empresa que chama Stale, que é uma empresa de nutrição animal. Nós temos aqui a empresa Solotec, que é uma empresa de nutrição de solo. Provavelmente ela deve fornecer fertilizantes para o agronegócio. Nós temos aqui a empresa Sumitomo, que é uma empresa que fornece defensivos agrícolas. E aqui no final nós temos a AgroGalaxy. Bom, deu para perceber que esse fundo ele é bem diversificado em diversos setores. E esse é um ponto importante e é um indicador importante que nós investidores sempre devemos analisar. Aqui na carteira desse fundo a gente também tem outras informações importantes que nós devemos analisar. Lembra lá no início do vídeo que eu falei que a gente tem que, além da diversificação, a gente tem que entender como que essa diversificação está sendo feita dentro do PL, que é o patrimônio líquido desse fundo. Aqui nós temos essa informação e a gente tem exatamente nessa coluna. E aqui na coluna Size nós temos o valor de cada um desses contratos de CRA. E a partir desses valores a gente consegue entender como que o patrimônio líquido do fundo está distribuído dentro de cada um desses contratos. É importante que esse fundo ele faça uma distribuição balanceada entre os contratos, pois, por exemplo, se esse fundo aqui, o AgroGalaxy, ele tiver 50% do patrimônio líquido desse fundo investido apenas nessa empresa, se essa empresa apresentar algum problema de inadimplência, nós investidores vamos ser drasticamente impactados no recebimento dos nossos dividendos em relação a esse fundo, pois essa empresa, ela tendo 50% do valor de patrimônio desse fundo, representa para nós investidores um risco e um problema também de administração do gestor. Então é importante a gente ficar ligado nessas informações. Aqui nesse relatório, nesse portfólio, o gestor ele preferiu colocar os valores. Se a gente olhar o último vídeo que eu coloquei, o último Fiagro que nós analisamos, o gestor ele coloca em percentual essa informação. Mas tanto faz pra a gente consegue ter uma ideia aqui da distribuição. E olhando aqui, batendo o olho, a gente vê que está muito bem distribuído o patrimônio desse fundo dentro dos contratos aqui de CRA. Dando sequência na nossa análise, o próximo indicador que a gente deveria falar é a inadimplência. Eu não encontrei nenhuma informação aqui no relatório. O fato de eu não ter encontrado nenhuma informação nesse relatório não é nada preocupante, porque a gente sabe que esse fundo ele tem 3 meses de existência. Então, provavelmente ele não tem realmente nenhuma inadimplência no momento. Obviamente, quando esse fundo ele tiver 3, 4, 5 anos de existência em um portfólio muito maior, o gestor ele vai ter vários dados e várias informações para compartilhar com nós investidores. Partindo então para o nosso último indicador, que é a parte de indexadores, a gente consegue verificar aqui nessa coluna que o indexador principal deste Fiagro é o CDI, ou seja, a maior parte dos contratos está atrelado ao CDI, mais uma taxa adicional, e nós temos aqui um total de 4 contratos de CRA pré-fixados em uma taxa média de 23%. Essa informação ela é relevante para o investidor, pois esse tipo de Fiagro ele protege o investidor numa alta da taxa Selic, pois basicamente esse fundo ele é atrelado ao CDI. No último fundo que nós analisamos, a gente tinha um mix de contratos divididos entre CDI e IPCA. E aquele outro tipo de Fiagro, ele protegeu o investidor contra o aumento da taxa de juros e também contra a inflação. Essa informação é relevante para você, investidor, durante o processo de montagem, de composição de uma carteira de Fiagro. É importante você, investidor, diversificar entre Fiagros que são atrelados ao CDI e também ao IPCA,
porque você fica protegido nas duas pontas. Você, investidor, fica protegido, né, quanto ao aumento de uma taxa de juros e também fica protegido no aumento de inflação. Por isso, olhar o indexador do fundo é muito importante. Dando sequência, investidores, aqui na parte de resultados a gente tem outras informações importantes. Aqui embaixo, o gestor ele coloca um gráfico, né, da concentração por tipo de ativo. Basicamente, ele separa aqui o que está investido em contratos de recebíveis, o que está investido em FDIC e o que está em caixa. Dando sequência aqui no relatório, nós temos um gráfico bem interessante. Esse gráfico ele mostra para nós investidores a mesma informação que a gente conseguiu olhar lá no portfólio, porém a gente vê aqui a mesma informação ilustrada graficamente. E o gestor coloca aqui o percentual dentro de cada segmento do negócio. Então aqui a gente vê todos os setores em que esse fundo está diversificado. Essas são as principais informações que nós investidores devemos analisar e procurar dentro de um relatório gerencial. Bom, investidores, essas são as principais informações que nós devemos analisar nesse tipo de fiagro. Bom, agora eu imagino que vocês devem estar aí se perguntando: bom, Leandro, então se eu analisar todos esses indicadores, é sucesso de investimento nesse fundo? É claro que não, né, investidores? Pois investir sempre tem um risco adicional atrelado. Esses riscos, por exemplo, podem ser um problema de administração desse fundo, né? O administrador pode fazer maus investimentos no futuro. Então, nós investidores sempre temos que acompanhar o desempenho, né, desse fiagro. A gente pode encontrar problemas também de inadimplência no futuro. E também, por se tratar de um fiagro, a gente também tem o risco de problemas climáticos que podem afetar a produção agrícola. E isso pode gerar, por exemplo, inadimplência, isso pode gerar diversos outros problemas. Além, investidores, dos problemas comuns, né, de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global. É por isso, investidores, que eu sempre digo, nós, investidores, sempre devemos diversificar nossos investimentos, pois investir em um único fundo é colocar todos os ovos em uma única cesta. Sendo assim, investidores, sempre diversifique. Essa é a única forma de você proteger o seu patrimônio. Esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.